vamos fazer um exemplo para a gente conseguir colocar isso em prática? Então vamos lá, vou ler com vocês. Um objeto sólido com massa de 600 gramas e volume de 1 litro está parcialmente imerso em um líquido, de maneira que 80% de seu volume está submerso. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, assinale a alternativa que apresenta a massa específica do líquido. Gente, massa específica é densidade. Então vamos resolver? Então, vamos anotar aqui do ladinho os dados da questão. Então, o volume do objeto é 1 litro. Vou passar para o sistema internacional, gente. 1 litro, vou passar para metros cúbicos. Então, como que eu faço isso? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E aí, o decímetro cúbico, eu vou caminhando com ele naquela tabelinha até chegar em metros cúbicos. Então, vai dar 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ou seja, dividindo por 1000. O volume imerso, que é o volume, né, é 80%. Então, é 0,8 vezes o volume total do objeto, né? A massa do objeto é 600 gramas. Tenho que passar para o sistema internacional, pessoal, que é quilos, né? Então, vai dar 0,6 quilos, ou seja, dividido por 1000. E a gravidade é 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a equação do empuxo do peso do objeto. Então, a gente tem o empuxo é densidade, gravidade e volume. E aí, essa força do empuxo, ela é para baixo, né? Então, vamos desenhar aqui. Eu tenho, um objeto. Horrível. E aí, vou desenhar a força-peso. Gente, força-peso, vocês vão estudar lá com o professor Daniel, na outra física. Mas força-peso é sempre uma força vertical para baixo. Sempre. Peso, um vetor. E a empuxo, que é outra força, ela vai ter sempre o sentido oposto da força-peso. Então, ela é sempre para cima. Isso daqui. Então, gente, para o objeto ficar em equilíbrio, as duas forças têm que ser iguais. Por isso que eu vou igualá-las. Então, eu vou igualar a força-peso igual à força do empuxo. Então, a força-peso é massa vezes gravidade. E a força do empuxo, densidade, gravidade, volume. Assim, a gente pode fazer o seguinte, podemos cortar o que tem em comum dos dois lados. Olha só, eu tenho gravidade aqui e aqui, então podemos cortar a gravidade dos dois lados. Então o que sobrou? Massa de um lado, densidade e volume do outro. Como eu quero achar a densidade, então quem está multiplicando ela passa para lá dividindo. Então a densidade vai ser massa dividido pelo volume. Agora colocando os numerozinhos, né? A massa no sistema internacional 0,6 dividido pelo volume 0,8 vezes 10 a menos 3, não é isso? Então a densidade vai ser 600 dividido por 0,8. Isso já sai no sistema internacional, como eu já usei todas as unidades no sistema internacional, né? Dá 750 kg por metro cúbico. Se quiser mexer na unidade, pode transformar para gramas por centímetro cúbico, dividindo por 1000, certo? Então agora vamos fazer um exercício para vocês treinarem a aplicação do princípio de Arquimedes. Então vamos ler junto ao enunciado. Um iceberg cuja densidade é de 0,92 gramas por centímetro cúbico encontra-se em equilíbrio de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é de 1,05 gramas por centímetro cúbico. Indique a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. E aí a gente tem que marcar. Então, gente, vamos fazer mais ou menos o mesmo princípio da questão anterior e vamos resolver isso. Então, dá pausa no seu vídeo e tenta fazer. Daqui a pouquinho eu resolvo. Pessoal, então vamos resolver essa questão? Então, essa questão é parecida com a outra. Então, vamos ver. Por meio do teorema de empuxo, podemos chegar a uma expressão em que a força-peso anula-se com a força de empuxo. Gente, como que a gente chega nessa conclusão? Então, aqui
está meu iceberg. Aqui a força do empuxo e aqui a força peso. Então, a força do empuxo tem que ser igual a peso. O empuxo é igual a peso. Então, qual que é a força do empuxo? Rho V G. Isso refere-se ao fluido, né? E qual que é a força peso? Peso é massa vezes gravidade. Só que a gente já viu que densidade é igual a massa sobre volume. Então, se eu quero achar a massa vai ser a multiplicação, densidade vezes volume, que refere-se ao corpo. Então, daqui eu chego que a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade vai ser igual. No lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes volume. Só que vai ser densidade do corpo, que é o objeto, né? Vezes o volume do corpo. Quem está multiplicando a massa é a gravidade. Beleza. Aí, tem algumas coisas em comum dos lados da equação, né? A gravidade e a gravidade. As outras coisas eu não posso cortar, porque um é do fluido e o outro é do corpo, né? Então aí a gente chega na equação, ó, que é a densidade do fluido vezes o volume do fluido, aqui ó, vezes o volume do fluido não, é o volume imerso, né? Vai ser igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, assim que ele chegou nessa equação, igualando empuxo com peso e substituindo a massa por densidade vezes volume. Então, tomando os dados fornecidos, podemos escrever a densidade do corpo, 0,92, vezes o volume do corpo, que eu quero encontrar. Densidade do fluido, 1,05, e volume imerso, também não sei. Então, o volume imerso vai ser isso daqui dividido por 1,05, né? Porque está multiplicando, aí ele passa para lá dividir. Então, fazendo só a divisão entre esses números, acho 0,876. Então, o volume imerso vai ser 0,876 vezes o volume do corpo. Pegando o volume do corpo, passando para lá, vai ficar volume imerso dividido pelo volume do corpo. Vai dar a quantidade que está na superfície da água. Isso aqui é um número decimal. Para eu passar em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, vira, ando duas casinhas, uma, duas, 87,6%. Então, dessa forma, 87,6% do volume do iceberg encontra-se imerso, ou seja, abaixo da superfície da água. O valor mais próximo a esse é o de 88%, portanto, a alternativa correta é a letra D. Então, gente, agora vamos fazer um exemplo para a gente colocar tudo isso da nossa aula em prática? Então, vamos lá. Vou ler com vocês. Os precursores do estudo da hidrostática propuseram princípios que têm uma diversidade de aplicações em inúmeros aparelhos, que simplificam as atividades extenuantes e penosas das pessoas, diminuindo muito o esforço físico, como também encontraram situações que evidenciam os efeitos da pressão atmosférica. A seguir, são apresentadas as situações-problemas que ilustram aplicações de alguns dos princípios da hidrostática. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às aplicações do princípio e do experimento formulado por. Então, eu tenho situações com Arquimedes, Pascal e Stephen Torricelli. Vamos ver qual que é a imagem do exercício? Então, é esse daqui. Então, ó, a situação 1. Um sistema hidráulico de freios de alguns carros em condições adequadas. Quando o motorista aciona o freio de um carro, este para após alguns segundos, como mostra a figura acima. Então, é um sistema hidráulico de freios. A situação 2. Os pedreiros, para nivelar dois pontos em uma obra, costumam usar uma mangueira transparente, cheia de água.
Observe a figura acima, que mostra como os pedreiros usam uma mangueira com água para nivelar os azulejos das paredes. E a situação 3 é um menino tomando um suco com canudinho. Ao sugar na extremidade de um canudo, você provoca uma redução na pressão do ar em seu interior. A pressão atmosférica, atuando na superfície do líquido, faz com que ele suba no canudinho. E aí, gente, quais situações? 1, 2 e 3 tem a ver com o que a gente estudou, com os princípios que a gente estudou e qual foi o físico, né, o pesquisador que estudou sobre isso. Então, dá um pause, pensa aí e daqui a pouco eu volto para resolver. Então, vamos resolver, gente? A resposta é a letra D. Então, vamos lá. A situação 1 é o freio hidráulico. Aplicação do freio hidráulico, baseado no princípio de Pascal. Qualquer acréscimo de pressão efetuado num ponto de um líquido em repouso é transmitido integralmente aos demais pontos desse líquido. Então, você faz uma força lá no pedal do carro e isso é transmitido para o cilindro do freio. Então, o princípio de Pascal, que a gente já estudou nessa aula. A situação 2, que é os pedreiros fazendo o nivelamento. Aplicação do princípio de Stevin. Pontos de um mesmo líquido que estão na mesma horizontal estão sob a mesma pressão. Gente, esse assunto a gente estudou na última aula sobre hidrostática e a gente estudou bem sobre o princípio de Stevin. Então, volta lá no vídeo caso você tenha dúvida. E a situação 3 é princípio de Torricelli, que já foi explicado no texto. Então, como acontece essa parte de sugar o líquido no canudinho? Então, eu tenho um copo com líquido e tenho um canudinho. Então, quando eu puxo, eu diminuo a pressão no canudinho e a pressão atmosférica empurra o restante do líquido. Empurra o restante e ele sobe pelo canudinho. Ok? Muito interessante, né? E aí, acertaram? Bom, gente, aí estão algumas das minhas referências que eu usei, referências de imagem, de exercícios e tal. Era isso que eu queria falar na aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Beijo!